Olá, alunos do terceiro ano do Camil, tudo bem com vocês? Aqui estamos para a nossa aula, né? Vamos começar então a nossa aula da semana. Eu vou compartilhar com vocês a tela da nossa aula para a gente começar sem grandes enrolações, né? Vamos lá então. Gente, olha só. Então nós estamos aqui, nós somos a equipe, essa é a equipe de língua portuguesa, terceiro ano, itinerário formativo Camil. Então, aqui estamos apresentados, eu sou o capitão PTTC Paulo. Okay? Gente, eu vou começar essa aula com vocês, trazendo novamente aqui o conhecimento de vocês, que nós trabalhamos voltado para as escolas militares, de preparação para as escolas militares. É um repasse de tudo. Então, eu trago como exemplo outra vez, o edital da SPSEC 2020, do ano passado, língua portuguesa, e nós temos aqui análise sintática, termos essenciais da oração, e termos integrantes, termos acessórios. Então, vejam só, o nosso PED que a DEPA fez segue mais ou menos esses editais das escolas militares, para vocês saberem que a gente está caminhando, fazendo uma espécie de revisão naquilo que vocês já estudaram, para nos prepararmos para os concursos militares, ok? Então, em função disso, a nossa sequência didática no PED é a sequência didática número 1, termos essenciais da oração, ok? Os objetivos da nossa aula é reconhecer e classificar os termos essenciais, é o que nós estamos estudando, né? Na aula de hoje, nós vamos fazer umas orientações gerais no começo da aula e vamos repassar a última aula. E no desenvolvimento, nós vamos tratar de predicados e tipos de predicado. E, finalmente, uma conclusão. Ok, gente? Então, tá, orientações gerais. Então, lembrando vocês que nós temos uma aula semanal e que a frequência dessa aula ainda está pequena. Aonde estão os alunos do Camil, terceiro ano? Nós precisamos, porque nossas provas vai cair questões que nós estudamos aqui, né? Então, nós precisamos que vocês apareçam e que assistam a essas aulas, ok? É uma aula só semanal, o assunto é bem simples, é uma espécie de revisão, mas nós precisamos. Então, aqui no aula onde vocês estão, se vocês chegaram até aqui, porque vocês sabem o caminho, né? Que é o nosso bloco aqui 2021, itinerário formativo carreiras militares. Né? Mas eu lembro vocês que tem o fórum de dúvidas, se vocês tiverem dúvida, podem deixar registradas aqui as suas dúvidas. No dia da aula tem o chat de língua portuguesa, que é ao mesmo tempo que vocês estão assistindo a aula agora, nós estamos também no chat até o final da aula. No final da aula, tem dúvida? Pode perguntar no chat. Não deu tempo de perguntar no chat, pode deixar colocado aqui no fórum de dúvidas, ok? Então, esse espaço que vocês estão, né, quando vocês clicaram aqui no bloco itinerário, vocês abriram essa tela, né, nós estamos aqui dentro, né? Essa aula vai estar aparecendo para vocês aqui agora, na semana de 29 de março a 1 de abril. Eu lembro vocês que nós estamos colocando no topo a semana atual, né? deixando as antigas para trás, né? A semana de 15 a 19, depois a de 22 a 26, a de 29 a 1. Então, quando vocês abrirem o nosso bloco, vai estar sempre no começo aqui, a nossa aula vai estar aqui agora, né? E não somente a nossa aula está aqui, como tem um questionário que eu vou comentar com vocês, que ele está aqui também hoje para vocês treinarem, ok? Então tá, gente, esse é o nosso espaço de trabalho, nosso espaço de acesso. E aí eu oriento vocês, então, que além de assistir essa aula que vocês estão assistindo agora, depois vocês façam um questionário que está aparecendo aqui, estará aparecendo aqui também, né? Um questionário para vocês treinarem as questões para as nossas provas. Nesse questionário está escrito lá, não vale nota diretamente, mas vale indiretamente, porque treinando no questionário, vocês estão treinando para as questões de prova. Eu vou colocar aqui para vocês também o nosso arquivo de slides dessa mesma aula que nós estamos tratando agora, ok? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, daqui a pouquinho vocês falem no chat conosco, né? Quero passar para vocês o seguinte, isso aqui não é Camil, é no BNCC, né? A base comum. Nós vamos fazer nesse primeiro trimestre uma atividade de leitura. E na nossa leitura, nós vamos ler alguns capítulos, algumas partes do livro Os Busudangas, de Lima Barreto. Então, vocês fiquem atentos a essa parte, nós vamos abrir um fórum de leitura,
e vamos orientar vocês sobre quais partes que deverão ser lidas do livro. Aí vocês já começam essa leitura. Nós vamos disponibilizar esse livro para vocês aqui em PDF, porque ele é de domínio público, nós podemos fazer isso. Então, fiquem atentos. Essa aqui é só a primeira chamada de vocês para essa leitura, para vocês saberem que nós vamos empreender uma leitura dessa obra, Os Busundangas, que é uma obra pré-modernista, né, para esse primeiro trimestre, ok? Então, já já vocês vão encontrar algo mais, não nesse bloco do Camilo, mas lá no bloco da base comum, vocês vão encontrar orientação para essa leitura, ok? E vamos adiante, então. Vamos revisar a aula passada. Na última aula, nós tratamos de tipos de sujeito, e vimos que os sujeitos podem ser de um desses 5 tipos. Esses são os 5 tipos de sujeitos que nós temos numa oração. Então, o sujeito é um termo essencial da oração, e o sujeito pode ser sempre composto, oculto, que também pode ser dito desinicial ou elíptico, pode ser um sujeito indeterminado ou um sujeito inexistente quando a oração é sem sujeito, ok? Cada um deles, sujeito simples, apenas um núcleo. O médico receitou o medicamento. É o sujeito, o médico. Qual é o núcleo do sujeito? Substantivo médico. Médico. Isso é um sujeito simples. Como que eu defino um sujeito simples? Aquele que tem apenas um núcleo, ok? Sujeito composto. Lógico que é o contrário, não possui mais de um núcleo. O médico e a enfermeira cuidaram do paciente. O sujeito é tudo isso que está em negrito, os núcleos do sujeito, a palavra médico e o substantivo enfermeiro. Esses 2 substantivos são os núcleos do sujeito composto. O sujeito composto tem mais de um núcleo. É o que nós vimos na aula passada, né? Sujeito oculto ou desinicial ou elíptico. Elíptico porque ele está omitido na frase. Nós conseguimos localizá-lo através de alguma análise. Ele não aparece explicitamente, mas pode ser identificado pela desinência. A desinência, ele pode ser localizado pela desinência do verbo. Ele está elíptico, está escondido na frase. Queremos melhores explicações. Quem é o sujeito? Opa, peraí, o verbo queremos, só pode ser nós, né? Nós queremos. Então, o sujeito é nós e é um sujeito oculto, não está aparecendo explicitamente na frase. Então, normalmente, é a desinência que designa o sujeito oculto, que nos revela o sujeito oculto. Ele também pode ser revelado pelo contexto, né? Às vezes, nós olhamos o contexto semântico do texto, nós podemos identificar também o sujeito. Ele está elíptico, mas na análise da significação do texto, nós conseguimos localizar esse sujeito, ok? Sujeito indeterminado, sabe-se que alguém realizou a ação, mas não se sabe quem. Okay? Então, picharam o muro da casa. Ah, mas aqui terceira pessoa é ele. Mas eles quem? Pode ser João Maria, pode ser outras pessoas. Né? Então, nós sabemos que isso aqui se refere a alguma pessoa, algumas pessoas, mas não se sabe quem. Leu-se um poema de Drummond. Quem leu? Então, não dá para... A terceira pessoa não nos ajuda, né? Porque a terceira pessoa, quando nós analisamos o discurso, a terceira pessoa pode ser você, por exemplo. Pode ser você, pode ser ele. Né? Então, não dá para a gente chegar até o sujeito com precisão, porque nós não temos como. Então, o sujeito é indeterminado. Normalmente, a indeterminação vem com o verbo em terceira pessoa do plural, ou então com a partícula se, que é a partícula indeterminante do sujeito. Ok, gente? Sujeito indeterminado. Sujeito inexistente, nós vamos ter uma oração sem sujeito. Normalmente acontece com o fenômeno da natureza, venta muito, chove muito, esfria muito, né? Anoitece, amanhece, fenômeno da natureza. O verbo haver em sentido de existir, há explicação para isso, há muita gente aqui, etc. O verbo haver em sentido de existir. O verbo haver, fazer, ir, ser, em tempo decorrido, faz 3 dias que não pega no caderno, vai para 2 semanas que espera o homem. Né? Então, esses verbos, haver, fazer, ir, ser, né? Quando eles estão indicando tempo decorrido, nós teremos um sujeito inexistente, nós teremos uma oração sem sujeito. Ok? Ok, então agora nós podemos partir para a aula de hoje, que não deixa de ser também revisão, porque nós estudamos isso já, nós estamos reforçando. Se sujeito, nós temos aqueles 5 tipos de sujeito que nós vimos agora há pouco, predicados, nós temos 3 tipos de predicado. Né? Termos essenciais da oração. O sujeito é um termo essencial, o predicado é outro. O sujeito tem 5 tipos, predicado 3 tipos. Predicado nominal,
predicado verbal e predicado verbo nominal. Ok? São os tipos de predicado que nós podemos ter na oração. Vamos recortar cada um deles. Predicado nominal. Seu núcleo é um nome ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Olha aqui, gente, aqui está a dica. Enquanto que eu vou ter predicado nominal? Quando eu tenho um verbo de ligação, fazendo a ligação entre o núcleo do sujeito e o nome. E esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo, um pronome. Então, tá? Predicado nominal, o núcleo é ligado a esse nome que aparece por um verbo de ligação. Okay? Vejamos o exemplo. As alunas eram estudiosas. Olha, de cara, eu tenho aqui um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, o nosso predicado será nominal, okay? Por causa do verbo de ligação. E aqui eu tenho o predicativo do sujeito. O verbo de ligação está ligando o predicativo do sujeito ao núcleo do sujeito. Perfeito? Então, esse é o predicado nominal. Então, qual é o predicado da frase? O verbo mais o resto que aparece na frase. As alunas, sujeito. Eram estudiosos é um predicado nominal, porque nós temos um verbo de ligação e mais um predicativo do sujeito. Feito? Então, o predicado nominal está liquidado, né? Vamos adiante, então. Bom, vou colocar mais alguns exemplos para vocês, só para a gente ver o uso dos verbos de ligação. A festa continua barulhenta, continuar o verbo de ligação. O presidente é aquilo. Está vendo só o verbo de ligação ligando esse pronome, agora um pronome, com o substantivo. Festa barulhenta, um adjetivo ligado ao núcleo do sujeito. Né? O quadro ficou, o verbo ficar, né? Ficou espetacular, espetacular se referindo a quadro. Né? O delegado parecia irritado, verbo de ligação, pareceu. Né? Aquela jovem é uma atriz, né? Então, esse predicado, esse nome ligado àquela jovem, que é o sujeito. A rua está iluminada, e esses são os exemplos de predicados nominais. Qual a facilidade que nós temos para identificar os verbos de ligação? Ok? Perfeito? Vamos embora. Então, agora, predicado verbal. O núcleo é um verbo, seguido ou não de complementos ou termos acessórios. O núcleo do predicado é um verbo. Olha só que interessante. No predicado verbal, nós temos um verbo. Pode ter a seguinte estrutura. Os tipos de estrutura que nós temos para o predicado verbal. A primeira estrutura. Nossas crianças cresceram. Olha só um verbo. As nossas crianças cresceram. Nós temos aqui um predicado verbal. Só tem um verbo, nada mais. Né? E o verbo ele é intransitivo, o pai. Então, no predicado verbal, a nossa primeira estrutura, um verbo intransitivo. Pronto, já matou. Sujeito mais o verbo intransitivo. Se tiver alguma coisa mais, serão termos acessórios. Né? Nós temos aqui um predicado verbal. A segunda estrutura de um predicado verbal pode ser dessa forma. A polícia prendeu o assaltante. O que nós temos nesse caso? Um predicado verbal igual ao outro, mas só que nós temos mais coisa além do verbo. O que nós temos aqui? Um verbo transitivo direto. E se nós temos um verbo transitivo direto, logicamente nós temos um objeto direto. Então, se nós temos essa estrutura, verbo transitivo direto mais objeto direto, nós temos um predicado verbal, uma segunda estrutura, uma outra forma de apresentar o predicado verbal. Okay? Terceira estrutura, terceira forma que nós podemos ter da apresentação do predicado verbal. Esta vacina veio da Índia. Olha só, o predicado verbal veio da Índia. O verbo é transitivo indireto. Né? E se ele é transitivo indireto, nós temos um objeto indireto. Percebe, gente? Verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, e agora acho que até vocês já imaginam o que nós vamos ter na quarta estrutura. Né? A cantora deu um autógrafo ao meu irmão. Predicado verbal, tudo isso. Agora nós temos um verbo transitivo direto e indireto, um verbo bitransitivo. Né? Opa, se nós temos isso, então nós temos naturalmente um objeto direto e temos um objeto indireto. Né? Então, repassando, a primeira estrutura, verbo intransitivo. Segunda, verbo transitivo direto. Terceira, verbo transitivo indireto. Quarta estrutura, um verbo bitransitivo. Okay?
Beleza, gente. Então, são os predicados verbais, essas são as formas que eles se apresentam. O predicado verbo nominal é o outro tipo. Então, nós temos predicado nominal, predicado verbal e a terceira forma, o terceiro tipo de predicado, predicado verbo nominal. Tem dois núcleos significativos, um verbo e um nome. Vamos ver, então, ao invés de ter um objeto direto, ele vai ter um nome. Né? Pode ser assim apresentado. Vejamos as formas como nós podemos ter. Nós podemos ter um verbo. Veja só, por que é um predicado verbo nominal? É nominal, verbal e verbo nominal. Então, porque tem um nome, um verbo e um nome. Então, vamos lá. Se nós podemos ter um verbo intransitivo, mais um predicativo do sujeito. Lembra lá que nós vimos predicado verbal? Nossas crianças cresceram. Pronto. É um predicado verbal que nós vimos lá atrás. Mas agora nós temos mais alguma coisa aqui. Ó. Nós temos o predicado verbal, mas nós temos um nome ligado ao núcleo do sujeito. Então, nossas crianças cresceram saudáveis. O verbo crescer é intransitivo e nós temos um nome agregado a esse verbo, mas fazendo referência às crianças. Isso significa que nós temos um predicativo do sujeito. Né? A frase significa que elas cresceram e elas estão saudáveis. Né? Então, esse é um predicado verbo nominal, e esse nominal está ligado ao sujeito. Okay? Nós podemos ter também esse tipo de apresentação. Veja a letra B. Um verbo transitivo direto, perceberam? Começou com um intransitivo, agora um transitivo direto, mais o predicativo do sujeito. O professor contou a história. Até aqui nós teríamos um predicado verbal, mas olha só, nós temos um nome ligado ao núcleo do sujeito. Então nós vamos ter um predicado verbo nominal. Nós temos o objeto direto e nós temos um predicativo do sujeito. O verbo é transitivo direto. Contou o quê? Uma história. Ou contou a história. Mas só isso, né? Ele contou a história e entristecido. Significa o quê? Que o professor contou a história e estava entristecido. Então, nós temos um nome, e aqui, no caso, o nome é um adjetivo ligado ao núcleo do sujeito, ok? É a letra B, então, é a segunda forma com o verbo transitivo direto. Então, você já pode imaginar qual é a terceira forma, um verbo transitivo indireto, mas o predicativo do sujeito. Olha o exemplo, Laura foi. O verbo ir é um verbo transitivo indireto, impede sempre uma preposição, a preposição que dá a característica de indireta, a característica indireta ao verbo, porque tem uma preposição, foi a, foi para, né? Laura foi para casa. Até aqui um predicado verbal. Mas ela foi para casa, mas tinha alguma coisa acontecendo com ela. Vai aparecer através de um nome ligado ao sujeito. Né? Então, nós temos o objeto indireto, que é a casa, e nós temos o predicativo do sujeito, ligado, esse predicativo ligado ao núcleo do sujeito. Okay? Então, nós temos um predicado verbo nominal, com essa estrutura. Todos esses que nós estamos vendo é predicado verbo nominal, só isso. Nós estamos detalhando os tipos em que tipos eles podem se apresentar, mas todos são predicados verbo nominal. Laura foi para casa e ela estava desanimada. Né? Ela tem uma característica ligada a ela. Okay? Vamos adiante. D. Pode ser também um verbo transitivo direto mais predicativo do objeto e não do sujeito. Olha só. Verbo nominal significa que o nome não estará obrigatoriamente ligado somente ao sujeito, ele pode estar relacionado ao objeto. Então, o que nós temos nesse caso? Eu não bebo café amanhecido. Beber o quê? Né? Eu não bebo café. Então, o café é o objeto direto. E o amanhecido, que é o predicativo do objeto, vejam só que ele está relacionado a café e não ao sujeito. Né? Se fosse eu bebo café satisfeito, aí seria, continuaria sendo um predicado verbo nominal, só que o predicativo do sujeito estaria ligado ao sujeito, agora não está ligado ao objeto. Ok? Amanhecido é o predicativo do objeto, porque se refere a café. Ok, gente? Tranquilo? Então, essas são as formas como o predicado verbo nominal pode se apresentar.
Agora, uma lembrança, todos esses predicados, eles podem estar ampliados por termos acessórios, não vai mudar nada. Os termos acessórios, o próprio nome diz acessório, não vão interferir na estrutura do predicado. Okay? Por exemplo, aquele que nós vimos, aquele exemplo, né? Nossas crianças cresceram, e cresceram rapidamente. Diferente daquele segundo exemplo, né? Nossas crianças cresceram saudáveis. Saudáveis se refere à criança, né? Ao núcleo do sujeito. E agora, não, rapidamente, é o termo acessório. O que nós temos aqui? Um advérbio, né? Uma adjunta adverbial. Então, são termos acessórios. Não são termos que fazem parte dos termos essenciais da oração. Então, pode aparecer termos acessórios em qualquer uma daquelas orações que nós vimos. Nós vimos lá, a polícia prendeu o assaltante. Ontem à noite é um termo acessório, um outro advérbio, um outro adjunto adverbial. Então, os termos acessórios que não alteram a forma do predicado. Essa vacina, nós vimos lá, essa vacina veio da Índia, no mês passado, um termo acessório, né? Poderia ser qualquer outra coisa que se encaixasse na frase. Nós vimos lá a cantora, deu uma prova, qual meu irmão? Qual meu irmão? Mais novo. Então, isso aqui é um termo acessório, não interfere em nada. Nossas crianças cresceram visivelmente saudáveis. Os saudáveis se refere à criança, visivelmente a nada mais um termo acessório. Okay? Eu não bebo café amanhecido, jamais. Termo acessório também, nós apenas incluímos esse termo aqui. Okay? Então é isso, gente. Então, os termos acessórios, nós vamos estudar depois, né? Depois nós vamos chegar, nós estamos agora nos termos essenciais. Os termos acessórios eles podem entrar nesses termos, se juntar a esses termos essenciais da oração. Okay? Ok, gente. Vamos praticar um pouquinho, para não ficar só na nossa teoria, né? Lembrando vocês que, além dessa prática aqui, que a gente vai fazer junto, tem a prática para vocês fazerem sozinhos no questionário que já vai estar aqui, né? Esse questionário está ativado para vocês a partir do término dessa aula aqui que vocês estão assistindo agora. O questionário já está ativado para vocês fazerem, ok? Nossa prática aqui juntos, né? Prática em grupo, vamos fazer? Destaque o predicado, olha só, destaque o predicado, classifique-o em nominal, verbal ou verbo nominal e explique sua estrutura. Então, nós temos só 3 tarefas. Destacar, ou seja, sublinhar o predicado. Classificar, dizer se ele é nominal, ou verbal, ou verbo nominal. E explicar o tipo de estrutura que está sendo usado. Vamos lá, então? Número 1. Os operados saem do trabalho cansados. Vamos lá? Qual é o predicado? Primeira tarefa, destacar o predicado. Vamos destacar? Qual é? Isso, certo, isso mesmo. Saem do trabalho cansados. Vamos classificar ele? É nominal ou é verbal? Deixa eu ver. Nominal ou verbal ou verbo nominal? E agora, o que vocês colocaram? O que vocês colocariam? Vamos ver se acertamos. Predicado, verbo nominal. Acertaram? Parabéns. Hein? A terceira tarefa. Explique a sua estrutura. Vamos explicar a estrutura desse predicado verbal, verbo nominal? A estrutura dele é um verbo transitivo indireto, sair de, ó, tem uma preposição, sair de algum lugar, só isso. Se alguém sai de algum lugar ou sai para algum lugar, né? Aqui no caso, sai de algum lugar do trabalho. Então, é um verbo transitivo indireto. E mais um predicativo do sujeito. Então, essa é a estrutura do nosso predicado, né? No nosso predicado, verbo dominante. Onde estão os termos? Isso aqui não está pedindo no enunciado, só para terminar aqui, né? Mas vocês não precisam fazer. Ó. O verbo transitivo indireto, o objeto indireto e o predicativo do sujeito. Então, essa é a estrutura que está aparecendo aqui embaixo, ok? Acertaram? Foi fácil, tranquilo? Vamos para o 2, então? Podemos? Vamos lá, número 2. Mesma tarefa, tá? Destacar o predicado, classificar e explicar a estrutura. A ausência alimenta a saudade. Que tipo de... Bom, vamos destacar primeiro quem é o predicado dessa planilha. O que vocês marcariam aí?
Vamos ver? Isso alimenta a saudade, é o nosso predicado. E é um predicado verbal. Já vamos classificamos um predicado verbal. Por que é verbal e não nominal? Porque ele não tem verbo de ligação. Né? O que mais? E agora explicar a estrutura. Que tipo de estrutura nós temos? O que vocês colocam aí? Vamos ver? Estrutura. Verbo transitivo direto mais objeto direto. Predicado verbal simples. Nós temos aqui está o predicado, aqui está a classificação e aqui está a estrutura explicada. Alimentar, o verbo transitivo direto, alimenta quem? A saudade. O alimenta o quê? A saudade. Né? Então, verbo objeto direto. Então, nós temos um verbo transitivo direto, um objeto direto. Lembrando vocês que o verbo alimentar aqui ele está no contexto de um verbo transitivo direto, né? Porque o alimentar, eu alimento, né? Esse verbo pode ter conotações intransitivas ou transitiva direta, vai depender do contexto da frase. Que esse contexto, como ele está, como o verbo alimentar está no sentido figurado, né? Ele ganha o status de verbo transitivo direto, ok? Então, essa é a estrutura que nós temos e essa é a explicação. Acertado? Tranquilo? Vamos para o número 3. Eram estudiosos e dedicados os alunos. Eram estudiosos e dedicados. Qual é o predicado? Primeira tarefa, destaque o predicado. Vamos destacar. Vejamos se vocês acertaram. Eram estudiosos e dedicados. Isso, né? Então, esse é o predicado nominal. Por que nominal mesmo? Porque tem um verbo de ligação. Os alunos, que é o sujeito da oração, eram estudiosos e dedicados. Nós temos um verbo de ligação. A frase aqui não está na forma canônica, né? O sujeito pode estar no final, mas nós conseguimos identificá-lo facilmente. Né? Explique a sua estrutura. Que estrutura nós temos? Estrutura. Um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. O verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Então, o que nós temos? O verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Alunos, estudiosos e dedicados. Ok? Tranquilo? Acertaram? Fácil? Vamos para a última, número 4, para fechar. Destaque o predicado. Os alunos disseram a verdade ao professor. O que nós destacaríamos como predicado? Destacaram? Vamos ver? Disseram a verdade ao professor. Perfeito. Os alunos sujeitos disseram a verdade ao professor. Predicar. Que classificação nós temos para esse predicado? Nominal? Verbal ou verbo nominal? O que vocês marcaram? Predicado verbal. Acertaram, né? Ok, predicado verbal. Explique sua estrutura. Que estrutura nós temos aí? Dizer alguma coisa a alguém. Estrutura, então, verbo transitivo direto e indireto, mais objeto direto, mais objeto indireto. Então, nós temos um predicado verbal nessa categoria, nessa forma de apresentação. Olha aí o verbo transitivo direto e indireto, dizer a verdade, objeto indireto, e ao professor. Disseram o quê? Objeto indireto. Aqui ficou repetido, então isso aqui é objeto direto. Então, corrijam aí, por favor, objeto direto. Dizer o que, a quem, dizer a verdade, objeto direto, a quem? Ao professor, objeto indireto. Então, destacando que aqui está equivocado, que é objeto direto. Okay? É isso, gente. Tranquilo, fácil. Conseguiram captar bem uma recordação que a gente precisa para o nosso concurso. Okay? Então tá, gente. Em conclusão, eu reforçava para vocês o material de apoio que nós colocamos aqui. Eu vou colocar para vocês também, hoje ainda, a indicação de um vídeo com material de apoio para reforçar esse assunto. O mais importante mesmo que eu quero que vocês façam é esse questionário. Né? O questionário já está disponível para vocês aqui nesse mesmo espaço. Aí, o questionário é uma espécie de prova, né? Questões parecidas com as questões das próximas provas, para vocês treinarem, ok?
E além do questionário, então, eu vou colocar mais um vídeo para vocês treinar. E é isso, gente. A nossa aula de hoje prevista era isso, tratar dos tipos de predicar, e assim nós podemos terminar nossa aula, né? E ir para a ação, praticar durante a semana. Esse questionário vai estar aí por um bom tempo, mas eu gostaria que vocês fizessem ele logo, hein, porque vai chegar um tempo que eu já não vou mais verificar quem fez, mas eu vou estar acompanhando. Eu vou estar acompanhando quem fez, vocês podem fazer várias tentativas, ok? Então tá, terminamos por aqui. Desejo para vocês bom estudo, boa semana. Até a próxima aula. Tchau, gente. Tudo bom para vocês.